Você conseguiria imaginar um general de alta patente, respeitado por seus soldados, condenado por fraude e falsificação, enquanto seu nome permanece envolto em segredo absoluto? Essa é a chocante realidade de Ivan Popov, ex-comandante da 58ª Divisão, que em abril de 2025 foi declarado culpado pelo Tribunal Militar de Tambov por crimes que abalaram a confiança nas Forças Armadas. 5 anos de prisão em regime comum, perda do posto militar e uma multa de 800 mil rublos foram impostos a ele, em um processo tão sigiloso que as sessões aconteceram a portas fechadas, sob a alegação de informações classificadas como segredo de Estado. No dia 25 de julho de 2025, o Tribunal de Apelação da 2ª Circunscrição Militar do Oeste manteve a sentença inalterada. A defesa já anunciou que pretende recorrer ao Tribunal Superior, prometendo não desistir. Tudo começou no outono do ano anterior, quando, em setembro, foi aberto um processo criminal contra Popov e o empresário Sergei Moiseev, registrado oficialmente no mesmo Tribunal Militar de Tambov. O caso foi formalizado em 25 de setembro, e ambos os acusados figuram como principais envolvidos. A audiência preliminar foi marcada para o começo de outubro. Segundo a investigação, eles estariam ligados ao desvio de mais de 1.500 toneladas de produtos metálicos, comprados para a construção de fortificações na região de Zaporizhia. O prejuízo estimado ultrapassa a marca de 100 milhões de rublos. O crime teria sido cometido por um grupo organizado, que se aproveitou de suas posições oficiais para fraudar o sistema. Por envolver informações sigilosas. O processo permaneceu fechado ao público, aumentando o mistério e a tensão que cercam o caso. O segundo acusado, Sergei Moiseev, é o líder da empresa Centro de Metais do Sul, uma microempresa registrada oficialmente. Curiosamente, a fundadora da companhia é Helena Tsokova, viúva do tenente-general Oleg Tsokov, que foi vice-comandante das tropas do Distrito Militar do Sul e antigo colega de Ivan Popov. Nos documentos iniciais do processo, o próprio Oleg Tsokov era mencionado como suspeito. Porém, o caso contra ele foi encerrado após sua morte, no verão de 2023, perto de Berdiansk. Em reconhecimento póstumo, Tsokov recebeu o título de Herói da Rússia. Essa trama complexa revela muito mais do que uma simples acusação. A sombra de segredos militares, alianças pessoais e a luta pelo poder dentro das Forças Armadas criam um cenário onde a verdade parece escapar a cada passo. Será que Popov é realmente culpado? Ou estaria sendo vítima de uma conspiração que visa tirar do jogo um dos poucos comandantes que realmente enfrentou o campo de batalha? A resposta pode mudar os rumos não apenas de um julgamento, mas de toda a segurança nacional. E você, o que acha que está por trás dessa história que mistura honra, traição e segredos? Até aqui, vimos como Ivan Popov enfrenta uma batalha não nos campos de guerra, mas nos tribunais, lutando para provar seu valor quando suas palavras sequer são ouvidas. Seus colegas o descrevem como um verdadeiro comandante de campo, distante daquele oficial que apenas ocupa uma mesa confortável. Mas o que faz de Popov um líder tão respeitado? E por que ele acabou transformado em réu, enquanto corruptos desfrutam de privilégios? Ivan Popov não é um general comum. Ele descia até as trincheiras, falava cara a cara com os soldados, compartilhava o frio, a fome e o medo dos campos de batalha. Foi justamente essa sinceridade brutal que lhe garantiu o respeito dos seus homens. Popov era conhecido como a voz verdadeira das trincheiras, não uma retórica vazia para a galeria, mas denúncias reais e duras dirigidas às altas patentes. Lembra daquela gravação em vídeo que abalou o Ministério da Defesa? A mensagem explosiva, criticando a falta de contrabateria e a escassez de munições, não foi feita para ser pública. Circulava somente em grupos restritos da tropa, até ser vazada surpreendentemente por Andrei Gorolyov, deputado e ex-comandante da mesma 58ª Divisão de Popov. Na filmagem, o general não poupava palavras ao denunciar que a vida de seus soldados estava em risco pelas falhas logísticas e má gestão. Enquanto Popov defendia a necessidade urgente de ação, muitos oficiais de altos escalões eram pegos em escândalos e presos por corrupção, aproveitando-se da guerra para interesses próprios. Diferente desses generais de gabinete, Popov foi um comandante de campo, que manteve a linha de frente firme contra um dos ataques inimigos mais pesados na região de Zaporizhia. Ele nunca se acomodou em uma cadeira macia para assinar papéis inúteis. Jamais se enriqueceu às custas de contratos militares. Compare, casos recentes nomearam ex-subministrantes do Ministério,
como Timur Ivanov, acusado de subornos astronômicos, e o general Yuri Kuznetsov, preso por roubos e um estilo de vida luxuoso. Popov, por outro lado, oficialmente, possui apenas uma casa funcional e alguns terrenos, nada de palácios, carros caros ou apartamentos de luxo. Essa integridade quase tornou uma figura à parte, alguém disposto a voltar para a linha de frente, a defender a pátria de verdade, e não apenas a proteger interesses dentro da burocracia. Então fica o questionamento bombástico: quem ganha ao ver um general de operação, que deveria estar comandando batalhas, sendo deixado de lado, preso no banco dos réus? Essa pergunta ecoa como um trovão no cenário militar. Revela uma luta muito maior do que um simples caso judicial. Trata-se de um embate silencioso entre a honestidade de um combatente e a corrupção arraigada na estrutura. O que será que está por trás dessa trama? E, mais importante, quem estaria realmente por trás da queda de um dos poucos oficiais em quem os soldados confiam de verdade? O choque pode estar apenas começando. Antes, vimos que o general Spartak se destaca por sua vida simples, sem luxos ou escândalos, e que, diferente de muitos oficiais atolados em corrupção, ele está pronto para voltar à linha de frente e liderar seus soldados. Agora, surge uma pergunta inquietante: quem realmente se beneficia ao ver um comandante de campo experiente preso em vez de estar no campo de batalha? É claro que o inimigo vibra secretamente ao assistir um dos líderes mais competentes ser afastado pela justiça, enquanto deveria estar comandando tropas na linha de frente. E é aqui que chegamos ao cerne da questão: o caso do general Popov ultrapassa a história pessoal de um homem. Ele representa uma questão vital de segurança nacional. Se um comandante respeitado pelos soldados é eliminado do jogo, quem sai ganhando não é a pátria, mas o adversário. Atualmente, a situação em torno do general Popov está no centro das atenções públicas. Muitos enxergam seu destino como um reflexo dos processos profundos que ocorrem dentro do sistema militar e político do país. Apesar de formalmente ser acusado em um processo criminal, cresce a voz da sociedade, que vê sua história como um símbolo da luta de oficiais íntegros contra uma burocracia rígida e corrupta. Essa tragédia pessoal de Popov se tornou um espelho do momento crítico que atravessa a nação. Em meio à tensão geopolítica, a pressão sobre aqueles que detêm experiência e respeito real dentro do exército se intensifica. Popov virou exemplo para muitos, um comandante de campo que não tem medo de dizer verdades incomodas. Figuras assim sempre despertaram temor nos bastidores. Onde se movem aqueles que constroem suas carreiras através de intrigas e lealdades formais. Por isso, a perseguição judicial contra ele é vista cada vez mais como uma disputa pelo poder interno, na qual se decide quem vai ditar as regras do jogo nos próximos anos. A opinião pública, que antes discutia esses casos em sussurros, agora coloca o debate em plena luz, das redes sociais aos programas de análise política. Pessoas comuns começam a questionar: por que quem ganhou respeito no fronte está agora sob ataque? Essa dissonância gera desconfiança nas instituições oficiais e força o governo a buscar um delicado equilíbrio entre manter o controle e responder às demandas da sociedade. Imagine o eco das botas na lama úmida do campo de batalha. O cheiro forte da terra, o som distante dos tiros, e ali está ele, um líder que caminhava entre soldados, sentia o peso da missão e a responsabilidade de suas decisões. E agora, preso por acusações controversas, isolado em um quarto, proibido até de caminhar, privado da chance de provar sua inocência. Quem realmente quer vê-lo fora do comando? Quem se beneficia com a ausência desse comandante que foi a linha de defesa mais firme contra ofensivas inimigas? A resposta pode estar no jogo de poder que poucos ousam revelar. O destino do general Popov não é apenas um capítulo triste, mas um alerta para todos que acreditam na justiça e na verdadeira defesa da pátria. Afinal, quando um herói de verdade é silenciado, quem realmente vence essa batalha? Até pouco tempo, casos como o do general Ivan Popov eram tratados com cautela, quase em segredo, mas agora a discussão se espalha publicamente, das redes sociais aos debates mais acalorados. E a pergunta que ecoa entre as pessoas é profunda: por que alguém que conquistou respeito no campo de batalha está agora sob ataque? Essa discrepância gera uma crescente desconfiança nas instituições oficiais. O poder, diante desse sentimento, tenta encontrar um equilíbrio delicado entre manter o controle rígido e responder às demandas da sociedade inquieta. Porém, a situação de Popov não se resume apenas a um problema doméstico. O contexto internacional acrescenta uma camada ainda mais complexa.
Nos círculos de análise ocidental, o caso do general é interpretado como um sinal das profundas transformações dentro das forças armadas russas. Para uns, é um sintoma claro de enfraquecimento do sistema, para outros, representa um processo necessário de purificação e reorganização interna. De qualquer forma, o episódio ultrapassa o âmbito de um simples conflito militar e se insere numa grande partida geopolítica, onde cada acontecimento na Rússia é visto sob a ótica do futuro equilíbrio mundial. Assim, o destino de Ivan Popov deixa de ser uma mera tragédia pessoal e vira um símbolo carregado de significado. Em torno dele, surge uma nova e intensa discussão sobre o papel do oficialato, os limites da crítica aceitável dentro do sistema e qual será o rumo da sociedade russa em meio a um confronto prolongado com o Ocidente. Cada audiência judicial, cada palavra em sua defesa. É como um marcador no caminho que revela para onde caminha a elite política e militar do país, rumo à unidade e fortalecimento ou ao aprofundamento das divisões internas. Que lado vencerá essa batalha invisível? E que preço pagará a nação por isso? Num cenário onde o murmúrio de intrigas ecoa nos corredores do poder, a verdadeira questão permanece: até onde está disposto o sistema a permitir que um general de campo, que enfrentou o inimigo de peito aberto, continue a desafiar o que parece ser uma máquina burocrática implacável? A resposta pode definir não só o futuro de Popov, mas o próprio destino da Rússia.